Oi gente, mandingueiros, estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar sobre um assunto que, assim, eu pouco vejo, na verdade, os criadores de conteúdo, principalmente de Umbanda, que falam sobre espiritualidade, falando sobre isso, assim, de uma maneira equilibrada entre o racional e o espiritual. Então, como eu sou assim, sabe, eu tento manter o equilíbrio, eu vim aqui falar minha opinião e expor um pouco como que eu penso e como que eu acho que a gente deve abordar esses assuntos. Bom, tô aqui na intimidade do meu quarto mesmo, então eu queria mandar um beijo pra todo mundo, pra todas as pessoas que estão chegando nova. Não consigo decorar o nome de todo mundo, mas sinta-se abraçados, beijados, e é isso aí. Sinta esse carinho que vai daqui com muita verdade pra vocês, tá? E agradecer também o crescimento, né? Vocês viram aí que a gente já tá quase chegando a 11k lá no Instagram. Tô muito feliz. E quero bater 10k aqui no YouTube, né, gente? Vamos ajudar, vamos curtir, vamos compartilhar. Vamos se inscrever, não só assistir o vídeo, mas se inscrever também, pra gente crescer e pra gente levar essa espiritualidade de uma maneira responsável, sincera, verdadeira. Não só ficar aqui no nosso nicho, né, mas também pra abranger outras pessoas, outros grupos. Então, hoje eu vou falar sobre o que vocês viram aí, que são essas promessas de cura para as pessoas que já nascem com alguma deficiência. Eu já falei aqui um pouco sobre isso, né? Sobre deficiência, mediunidade e tal. Só que hoje eu vou falar de uma situação que aconteceu comigo e como eu abordei. E eu quero muito que os PCDs que me acompanham, que eles comentem aqui nesse vídeo, porque eu quero saber a visão deles, o que que eles sentem, o que que eles pensam, o que que eles acham. E se eles concordam comigo ou não, enfim, eu quero muito que vocês tragam a visão de vocês pra mim, porque eu quero também refletir. Então, eu passei por uma situação onde a pessoa, eu tava conversando com uma pessoa e ela, eu não conheço pessoalmente, né? E aí essa pessoa, ela tem uma deficiência de nascença. Eu não perguntei qual era a deficiência, tá, gente? Antes de qualquer coisa. E aí, conversando com ela, ela foi falando pra mim, né, que queria fazer uma operação, acho que espiritual, porque um guia falou que essa pessoa ficaria curada e tal, em vida, ainda ficaria curada e tal. Enfim, a história em resumo foi essa. O guia falou que a pessoa ficaria curada, só que essa pessoa estava com medo de fazer a operação, não ficar curada e se frustrar com a espiritualidade, se frustrar com tudo, sabe? Criando uma expectativa e não acontecer, e aí ela acabar abandonando tudo e não acreditando mais. Isso foi muito sério, foi uma responsabilidade grandiosa ter que ouvir isso, mas eu falei, já que eu tô aqui, eu vou seguir o meu coração, vou seguir minha intuição e vou falar o que eu penso. Claro, sem ferir pessoas e sem ferir, né, eticamente um guia, né? Bom, primeiramente, eu não enxergo uma pessoa PCD como uma pessoa que tem uma doença e precisa se curar. Para começar, essa é a minha opinião. Outra coisa também. Gente, existe um equilíbrio para tudo. E essa questão de achar que a deficiência ela é uma doença que precisa ser curada, ou é uma deformidade que precisa ser tratada, ou então que você veio de outra encarnação com isso para tal aprendizado, como se fosse um castigo divino, ou que isso, tal coisa, é muito estruturado socialmente desde antigamente, desde muitos anos atrás. Então, assim, a sociedade ela está passando por um processo muito lento na desconstrução entre os PCDs, entre muitas outras coisas. Então, assim, na minha visão, eu não trato deficiência como algo que precisa ser curado. Por exemplo, a minha mãe, ela sofreu um acidente e ela precisou amputar uma parte do corpo dela. E só que ela é uma pessoa saudável. Ela tem lá, ela não tem mais aquela parte do corpo e aquilo ali, e aí ela só se readaptou na vida. Mas em relação à saúde dela física, o que ela precisa se curar mesmo do problema da pressão alta dela, o problema de coração, que são, pra mim, isso são consideradas doenças que precisam ser curadas e não uma deficiência, tá?
todo mundo tem as suas particularidades. E a pessoa com deficiência, ela tem as particularidades dela e a deficiência, e ponto. Não vejo como algo que precisa ser curado. Só que eu fiquei numa sinuca de bico. Por quê? O guia tinha falado isso pra pessoa. E eu fiquei assim, meu Deus, como que eu vou responder? É claro que eu recorri à minha espiritualidade para poder dar essa resposta. Eu olhei nas cartas, né, óbvio. E pelas cartas, o que a Maria estava me falando, o que ela me falou foi assim, as pessoas têm que entender que quando o guia fala você se curar em vida, ele não está falando necessariamente dessa sua encarnação. Porque se a gente entende que existe vida após a morte, ou seja, existe vida ainda no plano espiritual, eu tenho várias encarnações para me curar de diversas coisas. Isso ela não estava falando em específico da deficiência, tá? E aí ela foi me mostrando que o nosso processo junto à nossa deficiência requer sim vamos botar assim, requer uma regeneração. Regeneração de como a gente pensa, de como a gente olha e enxerga o mundo, de como a gente lida a nossa relação com nós mesmos, com o nosso corpo, como a gente se olha no espelho e entende quem nós somos. E tudo isso faz parte de um processo de cura. É claro que ali, é óbvio que ali na circunstância, a pessoa assistida, né, a pessoa que veio até mim para pedir minha opinião, estava se referindo à deficiência que ela tinha, ok? E não aos processos de cura internos ou de alma ou de espírito que ela precisaria passar. Mas a Maria estava me falando assim, como se fosse lá do começo, para eu poder entender. E aí ela falou, ela assim, me mostrando através do jogo de carta que eu estava juntando significados da carta para poder entender isso que ela estava querendo falar. Ela também foi para outro ponto. Ela falou assim, você nascer com aquela deficiência não significa que você não vai precisar passar por um processo curativo junto àquela deficiência. Ou seja, isso não é um castigo divino, isso não é um processo só de cura, assim, vamos botar em relação à deficiência específica, mas isso todo ser humano, toda pessoa em carne vai precisar passar. Só que quando a pessoa nasce com aquela deficiência, ela não só vai precisar pelos processos dela internos, mas também os processos junto àquela deficiência. E isso não é considerado um castigo que a espiritualidade traz, ou né, a pessoa nasce com aquilo ali para aprender algo, ou porque ela fez algo na outra vida e ela veio com aquilo ali, né? Não, ela estava me explicando que existem sim explicações espirituais, mas que a gente não pode colocar as explicações espirituais à frente do processo espiritual daquela pessoa, tá? Foi isso que ela me intuiu e que ela me mostrou ali nas cartas. E foi basicamente a resposta também que eu dei para a pessoa, mas acho que de uma maneira um pouco mais sutil, porque eu também não queria falar para ela assim, olha, você pode fazer essa operação e essa operação vai te curar de inúmeras coisas. Pode te curar até da maneira como você enxerga essa sua peculiaridade, porque você tem uma deficiência só algo a mais que você tem diferente do outro. E a gente tem inúmeras coisas diferentes do outro. Então eu quis trazer e inflar isso dentro dessa pessoa, uma questão de fé. E também mostrar para ela que ela ser uma pessoa com deficiência, ela não é assim, ela não precisa se curar daquilo. Ela precisa se curar de outros processos. Outros processos que podem incluir a deficiência dela. Mas que assim, isso é só algo a mais do que a gente está aqui para cumprir nessa encarnação. E também falar que assim, a vida, ela existe depois do desencarne. Então, quando um guia fala pra mim, você vai se curar em vida, eu não coloco só essa encarnação aqui como base. Até porque a gente tem várias coisas impregnadas que a gente já traz de outras encarnações e outras que a gente adquire aqui nessa vida. Então, imagina eu me curar de tudo numa vida só. Numa encarnação só, na verdade. Pra mim isso nem faz sentido, entendeu? Então, assim, num campo espiritual, tendo uma visão mais espiritual sobre o que o guia tava falando, que talvez às vezes a pessoa assim pega aquela informação e abraça para algo que ela quer ouvir, eu enxerguei dessa maneira, sabe? Que a gente passa por processos curativos e que pode ser nessa encarnação ou na outra, ou na outra, ou na outra, a gente vai estar sempre se regenerando em alguma coisa e vai estar sempre se curando de alguma coisa, e entender as nossas particularidades e os nossos processos de curas internos podem fazer parte sim
de vir com uma deficiência de nascença ou não, tá? Eu não entendo que isso precisa de um processo de cura, ok? Porque eu não enxergo ter uma deficiência como uma doença, sabe? Eu não enxergo assim. Mas enfim, essa foi a minha opinião, gente. Claro, eu tentei me expressar da maneira assim, mais sutil possível, porque nem sempre, né, a pessoa recebe essa mensagem, principalmente, né, nessa situação bem delicada, como algo que está ali para agregar. Às vezes a pessoa pode se ofender, mas eu também tinha que ser sincera e agir de acordo com os meus princípios, sabe? A minha análise. Se a pessoa pedir minha opinião, é porque ela quer ouvir a minha opinião. Então aqui eu estou pedindo a opinião de vocês, o que vocês pensam, como vocês agem. Eu sei que existem explicações espirituais que os nossos mentores podem nos trazer também. Por exemplo, se eu fosse um PCD e meu mentor me trouxesse uma mensagem falando que isso faz parte de algum processo encarnatório meu, eu iria abraçar essa mensagem e viver o que eu tinha que viver dentro do que o mentor falou pra mim, espiritualmente falando, óbvio. Mas eu também não posso falar que tudo é culpa da espiritualidade, ou que existe uma explicação espiritual para tudo, querendo envolver tudo. Eu acho que a gente tem que manter o equilíbrio e também compreender os nossos propósitos espirituais, entendeu? E tudo de acordo com as nossas singularidades. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham compreendido esse vídeo. Espero ter sido clara, né? Um beijo, muita fé. Me diga o que vocês acharam.